Por favor, falem, não sei se a Danusa pode até saber mais, sobre relatos de extraterrestres que engravidam mulheres humanas e depois pegam o feto. Exatamente essa moça que falava a história do Asher, né? Quando eu fui lá no Petit, essa mulher estava dando entrevista. Ela tinha 80 anos quando ela estava dando entrevista, de bengalinha, bem velhinha já. A história dela é que o pai dela era da Marinha e o pai dela trabalhava num barco da Marinha só que ficava trabalhando em estudar OVNI e OSNI, objeto voador não identificado e objeto submerso não identificado. E ela conta que quando ela era bem pequena, com 6 anos de idade, ela presenciou o pai e a mãe discutindo. E o pai falou assim, não, eu vou levar ela assim. E a mãe não queria. E o pai falou, não, eu vou levar ela. E ela conta que o pai dela pegou ela pela mão. Eles moravam no Guarujá. Você imagina que eu conheci essa mulher lá em 2005 e naquela época ela tinha 80 anos. Então na época do Guarujá nós estamos falando lá de 1930. Tarará. E o Guarujá era um areial, né? Ela tinha poucas propriedades, algumas fazendas e era um lugar ermo. E ela conta que o pai dela levou ela pela mão, chegou na beira da praia de manhã e ela achou que o mar estava levantando, que o mar ia encobrir ela, mas não era. Era uma nave que estava saindo de lá do horizonte e estava vindo. Essa nave veio, abriu uma janelinha, abriu uma porta, desceu escada, saiu um ser de dentro da nave, um ser totalmente humano, né, que ela reconheceu como uma pessoa humana. Falou com o pai dela, o pai e o ser pegaram ela pela mão, levaram para dentro da nave. Ela foi colocada numa sala onde tinha outras crianças, que ela na época conseguiu entender que eram crianças de várias etnias, né, nacionalidades talvez. O pai ficou numa outra sala e ficou conversando com esses seres. E depois voltaram, deixaram eles na praia de novo. E essa mulher, como que ela descobriu? Né? Porque isso depois ela foi esquecendo, ela era muito nova, ela foi esquecendo disso. Perdendo a memória disso aí. Exato. E aí, quando ela tinha 23 anos mais ou menos, ela foi fazer a primeira gravidez dela. E quando o obstetra fez o parto, né, uma cesárea e tal, ela se recuperou tal, o filhinho nasceu, beleza. Primeira consulta, o obstetra virou para ele e falou assim: poxa, eu te conheço desde quando você tinha 16 anos, sou seu ginecologista, sou seu obstetra, por que você não me contou que fez um aborto? Ela falou, mas eu nunca fiz um aborto. Ele falou, fez sim, um aborto grosseiro. Você deu sorte que eles arrancaram uma das trompas do seu útero e você conseguiu fecundar na outra. Mas era até para você ter ficado estéril. Tão grosseiro que foi esse aborto. E ela não sabia. Nunca. A partir daí que ela vai estudar, fazer terapias, hipnose, e lá na frente ela vai descobrir, ela vai destravar essa memória do pai levando ela e tal, e ela vai descobrir que ela era constantemente abduzida. E essa mulher, como a moça falou aí, foi abduzida, colocaram nela um espermatozoide extraterrestre, devolveram ela, passou 3 meses, ela, obviamente, a mulher nem sabe que está grávida, eles levaram ela de novo e levaram o óvulo fecundado, né? Então hibridaram ela e levaram o óvulo fecundado. Tem uma outra história de uma mulher que, sob hipnose, descobriu que acordou dentro de uma nave, numa experiência, e ao lado dessa maca, dentro da nave, tinham 4 seres diferentes. Tinha um Grey pequeno, um Grey alto, um ser mais parecido com nós e um insetoide, cara de louva-a-Deus. E ela entendeu mentalmente que cada um daqueles seres ia levar um óvulo dela e eles iam fecundar para a raça deles. Para seres híbridos aí. Para fazer seres híbridos. Aí eu te falo, nós já estamos com clonagem, né? No Ser Humano já vai fazer clonagem. Imagina uma raça super avançada, o que eles conseguem fazer com um embrião fecundado? Provavelmente multiplicar aquilo e fazer um exército, povoar, enfim, experiências, fazer aquele ser se desenvolver a partir de um óvulo humano e de um embrião. Você pegar o trabalho do Luiz Thiago Tichetti, né, que é um dos maiores ufólogos aí, brasileiros internacional, ele escreveu um livro, junto com outros ufólogos, reunindo vários dados, que chama Tipologia dos Extraterrestres, já está na 3ª edição, onde ele junta vários casos e eles pegaram um ilustrador que faz o desenho dos seres, né? E aí eles classificaram 4 tipos de raças que já visitaram o planeta Terra. Categorias de seres. Então tem seres humanoides que se parecem com nós, os Greys que têm cabeça, tronco e membro. Existem seres, a categoria animalia, seres que parecem animais, peludos, parecem rosto de águia, insetoides, e outros tipos que lembram animais, né? Sapos e tal, seres que parecem animais.
Tem a categoria robótica. Tem gente que foi abduzido, chegou na nave e só tinha robô. Talvez robôs teleguiados por outra civilização que estava mandando aqueles robôs aqui para fazer aquele tipo de intervenção. E descobriu seres... E a quarta categoria são seres exóticos. Seres que parecem lulas, polvos, luzes, seres que são gosmas e vários outros tipos de seres que a gente... Categoria exótica. Por quê? Essa história dessa mulher prova isso. O óvulo humano, ele é tão fértil a ponto de provavelmente essas raças todas aí, tirando os robôs, mas essas raças todas aí conseguirem sobreviver, conseguirem fazer fecundação através de um óvulo humano, né? Então, os seres que nos visitam e abduzem mesmo, eles são cientistas. A maior parte das histórias tem a ver com experiência genética, Sim. tem a ver com levar óvulo, tem a ver com homens que são retirados esperma, tem a ver com histórias como o famosíssimo caso Antônio Vilas Boas, né, que ele foi levado e trouxeram uma mulher para ele fazer sexo com a mulher, uma mulher ET, ele fez sexo com a Eteia, e chamar de Eteia, né, com esse ET fêmea, e na hora que essa ET estava saindo da cela onde ele estava, né, essa ET olha para ele, bota a mão na barriga e aponta para o céu, como quem diz, ó, o teu filhinho que você acabou de fazer aqui vai morar no espaço. Então, deve ter muito filme por aí contando essa história. Exatamente. Então, uma das agendas, sem dúvida, hibridagem por causa de engenharia genética, por algum tipo de aprimoramento genético. Aí você fala assim, mas os caras são mais avançados que a gente, eles vão precisar do DNA, da parte genética de criaturas tão pouco avançadas como nós? Mas eu te falo, nós já estamos avançando geneticamente para eliminar doenças, né? Detectar doenças no feto e tal. Imagina uma civilização que avançou tanto nesse processo que eles não têm mais doença, né? As células deles vivem muito mais tempo. Então. Eles não têm mais contato com vírus, com bactérias e tal, então eles estão praticamente, né, vamos dizer assim, uma forma mais pura. E acontece alguma coisa com essa civilização e ela precisa mudar de lugar, ou do planeta dela, ou ir para outra área do universo. Ela vai chegar sem nenhum tipo de imunidade num outro lugar que tem um monte de bactéria. O que ela precisa? Mudar geneticamente a sua estrutura para aguentar algum tipo de bactéria. O caso do chupa-chupa Operação Prato. Por que eles puxavam o sangue? Eles puxavam o sangue, analisavam lá no laboratório. Esses caras têm hepatite, esses caras têm febre amarela, esses caras têm um monte de doença. Se a gente quer entrar em contato com eles, vamos fazer aqui as nossas vacininhas, porque esses caras estão cheios dessas doenças. Sim. Então, quem teve esse raciocínio não fui eu, foi o Coronel Erangel Holanda. Ele falou assim, os caras estavam... Primeiro eles mandavam um raio e chupavam o sangue. E depois eles começaram a descer das naves e aparecer. Óbvio, eles fizeram a vacina. Primeiro eles estudaram que era a gente, né? Exato. Estudar esse povinho aí. Você acha que o ser humano pode evoluir a esse ponto? Não tenho dúvidas. Toda a vida na Terra, como o Saga mesmo falou aqui, né? Toda a vida, tudo que é vida na Terra vem de uma explosão que jogou as matérias básicas para todo lado do universo, né? Carbono, ferro, todas as matérias, os nossos componentes estão espalhados pelo universo. Sem dúvida, a vida está evoluindo no universo para todos os lados, em todos os níveis. Deve ter planetas e lugares que estão menos evoluídos que o planeta Terra. Devem ter lugares aí, a NASA já descobriu centenas de planetas iguais à Terra. E deve ter outros tipos de civilizações maiores, menores, que estão mais evoluídos que nós e estão em outro nível de evolução. Então, sem dúvida, se você pensar que o ser humano, nem vou falar da origem extraterrestre do homem, dos Anunnakis, né? Vamos pensar que a vida começa na água, pequenas células, bactérias e tal. A primeira célula que descobre que se ela afundar e ficar no escuro, ela não multiplica. Mas se ela nadar e ficar mais próximo da luz do sol, ela se multiplica mais. E a partir daí, a gente tem toda a linhagem de vida, né? Vai lá na água, répteis, bactérias, né? O ser vai ficando cada vez mais complexo até chegar nos mamíferos. E um mamífero, talvez um macaco, né? Desenvolveu o polegar, manipulou melhor ali. Aquele macaco sobreviveu aos outros macacos e ele chegou... O cérebro dele evoluiu a ponto, né? Ficou ereto e evoluiu a ponto de virar nós. E nós continuamos evoluindo. Se a gente veio, né, de uma origem que deu do macaco, e a gente continua evoluindo, o macaco pra gente o que é? Perdeu pelo, diminuiu mandíbula e o cérebro vai crescendo. Continua evoluindo isso, a gente continua perdendo pelo, continua crescendo o cérebro, continuar manipulando os alimentos a ponto de a gente não precisar mastigar, né? Ter tanto... Aí já fica estranhão. Vai ter. Só que vai ficar... mas sabe o que eu acho? Para os macacos a gente não é estranho. Eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto por causa da mediocridade do ser humano. Por causa do dinheiro. O ser humano está num ponto de evolução que a gente
ainda é a melhor e a pior coisa do planeta, né? O ser humano ainda é capaz de fazer guerra, racismo, tudo, mas também é o ser humano que está aí pensando plásticos degradáveis, tá aí pensando em... Mas o ser humano tá pensando em arrumar o que ele já caga. Então, assim, tipo, se não tivesse ser humano, a Terra seria extremamente melhor. Extremamente melhor. Nós somos os vírus, a gente, tipo, planeta. fala que... a gente faz quando a gente fala que a gente tenta arrumar isso... Pô, a gente não tá tentando arrumar alguma coisa na natureza. Ele tá arrumando que a gente cagou. Como será que seria a Terra sem... Se pegasse a gente... 10 anos sem ser humano na Terra. E depois vocês... eu acho que em 2 anos a natureza tinha tomado conta daquilo. Não, 2 anos é muito pouco. A pandemia... Fala merda. A pandemia... Não, tô falando sério. Olha os matinhos crescendo aí. 2 anos? Mas em 2 anos, meu amigo. O mar demora 60 anos pra crescer, pô. 50 anos pra cima, filho. Que isso, 50 anos? 2 aninhos. Esse tema é super interessante, eu li há um tempão atrás. Porque uma árvore demora quanto tempo pra nascer? Mas esse papo é bom. A pandemia... A pandemia, a gente ficou recluso durante 1 ano e meio. Os canais de Veneza limparam e apareceram animais que estavam extintos. O humano achava que estavam extintos nos canais de Veneza. Em florestas reapareceram várias aves que achavam que estavam extintas, mas não, elas estavam se escondendo da gente mesmo. Essas coisas se escondem realmente, mas assim, pra tomar a natureza, tomar tudo mesmo, ia demorar muito, porque a gente cimentou muita coisa, mano. Sim. Muita coisa. Depois procura esse programa no History Channel, tem um programa que chama O Planeta Terra 100 anos após a humanidade. Eles fizeram já os prédios descolando os vidros. Sentando numa fita. 100 anos já... Por isso que dificilmente o ser humano vai acabar com o planeta Terra. O que pode acontecer... Vivo. O que pode acontecer é a gente acabar com as condições do sol. Perfeito. Acabar com as nossas condições pra gente viver. Aí a hora que a gente morrer, o ser humano acabar a água, acabar isso, provavelmente... Outro sistema de vida toma conta. Vai tomar conta depois de um tempo, mesmo. E aí entra numa parte que eu adoro. A gente vai ser demitido da Terra. Entra numa parte que eu adoro, que é como a vida viaja pelo universo. Além de viajar dentro das naves, né, e os seres, mas a vida, ela viaja no universo através dos cometas. Os cometas, eles são entidades frias que estão dentro dele, tem carbono, tem os elementos principais. Dizem que foi assim que chegou toda a água no planeta, né? De fora. E o que acontece? Quando os cometas viajam pelo universo, eles encontram os planetas. E quando um cometa cai num planeta, ele fecunda o planeta. E aí a gente chega na face e semelhança de Deus. Onde que está a face e semelhança de Deus? Essa metáfora é maravilhosa, uma metáfora bíblica. Nós, os seres humaninhos aqui, fecundamos as mulheres através de quê? De espermatozoides, gametas, cometas, que vão pousar onde? Nos planetas óvulos das mulheres, onde a gente fecunda a vida. E essa analogia da micro e da macro é exatamente como a vida viaja no universo. Os planetas são os receptáculos para essa matéria que viaja nos cometas. Não é à toa que foram os cometas, né, que destruíram aqui os dinossauros e deram origem a nós aqui. Um outro exemplo disso, mais ou menos em 1996, final da década de 90, uma chuva de meteoros atingiu Júpiter. Só que era uma chuvinha de meteoros, uma pequena porrinha, uma batidinha de punheta de Deus que caiu ali em Júpiter. O que aconteceu quando essa porrinha... Você abriu um espaço que não dá pra ser desaberto, irmão. O que essa porrinha fez em Júpiter? Criou uma nuvem de vapor d'água de 65 mil quilômetros cúbicos. Porra, imagina tu se na tua cara, assim, vindo lá. Então, fez uma pequena nuvem em Júpiter. Só que se essa chuva de meteoros fosse maior, mais abundante, fosse um gozo verdadeiro de Deus... Um gozo farto. O que teria acontecido com Júpiter? Essa nuvem de vapor d'água teria embalado Júpiter como um todo. E o que teria acontecido? A mesma coisa que aconteceu aqui na Terra. Chuva, aquecimento, atmosfera e lama e organismos ali existentes, e Júpiter seria fecundado e em breve, milhares de anos, teríamos o quê? Algum tipo de vida em Júpiter. Então, sim, nós vemos as estrelas, a Danusa aqui no maravilhoso Operação Gênesis dela ali, fala sobre a nossa origem extraterrestre. Tudo que existe no universo veio das estrelas, veio da fusão nuclear, das coisas que aconteceram, das fissões nucleares que aconteceram, as reações que aconteceram a partir do Big Bang, né, a partir da grande explosão. E se tudo que existe, tudo que foi criado, veio de uma explosão que jogou matéria de vida para tudo quanto é lado, como é que só ia ter vida aqui nesse planetinha? Né? Então, ia respingar em algum outro. É óbvio. Então,
a existência de vida, você pode até não acreditar no meu relato, no relato do Saga, do que as pessoas estão vendo. Você pode não acreditar disso. Existem pessoas que falam, né, eu sou ateu. Né? Eu estava no outro podcast aí, o cara mandou lá que eu sou ateu. Você está falando de Deus, eu sou ateu. E eu te falo, Deus é o universo. A única coisa que era o nada e criou tudo é o universo. A única coisa que é onipotente, onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo, e é sim a força criadora de tudo, é o próprio universo. E é muito maluco, porque você pega o Gênesis da Bíblia, que foi soprado por um anjo para Moisés. O que fala o Gênesis da Bíblia? Deus era sozinho e pela força da palavra ele começa a criar as coisas, vê que aquilo é bom, vai criando, até que ele cria o homem, né, e a mulher. Aí foi o pedaço que ele... Deu ruim, a hora que ele errou. Foi a hora que, sei lá, tava mais cansado. Foi no último dia, né? Aí deu ruim. Deixa eu acabar logo essa porra. Isso é Gênesis, tá? Isso é Bíblia, isso é dogma. Aí você pega os cientistas, né? O Big Bang. Como foi descoberta a teoria do Big Bang? Só que tem muito cientista agora que tá dizendo que a teoria do Big Bang pode não ser tão correta. Né? Mas óbvio que pode nada ser correto, gente. Mas tava lá pra ver? Não tava, caceta. Vamos analisar como eles chegaram no Big Bang. No que falam, pô. Antes de entrar na nova teoria, vamos analisar como eles chegaram no Big Bang. Mandaram sondas, né, para vários lugares do espaço. Matematicamente, porque a matemática é maravilhosa, né? Tudo que a gente tem de tecnologia. É a linguagem universal. É 0 e 1, é matemático. Matematicamente eles provaram o quê? Que o universo está se expandindo para todos os lados. E aí um cara genial falou, se está tudo expandindo para todos os lados, vamos voltar a fita? Tava tudo junto. Isso é uma lógica absurda, é praticamente incontestável. Se o Big Bang foi um só, se foram vários, se já existiu outros Big Bang, se vai existir um novo Big Bang, isso é outra coisa. Mas isso, que tá em expansão para todos os lados, se você voltar a fita, cara, é voltar a fita. É mobilidade, né? Então, sim, eu acredito muito no Big Bang. Eu também acho que faz sentido. Faz sentido. E não é à toa que o anjo veio lá para Moisés, porque tá cheio de ufologia na Bíblia, tá cheio de anjo. Jesus Cristo era um híbrido, foi um anjo que fecundou Maria, assim como hoje eles pegam e levam as mulheres e fecundam. Moisés mesmo, quando fez todo o Êxodos, nunca era Moisés, vai lá ler, é a coluna de fogo, a gente para, a coluna de fogo anda, a coluna de fogo que abre o mar vermelho, é sempre a coluna de fogo, então sempre tem um monte de carruagem de fogo, um monte de coisas que vêm do céu e anjos, que na verdade são seres que estão, né, estão por aí e vêm por aqui, vieram na época do Cro-Magnon, do Neandertal, mexeram com a gente, precisavam de mão de obra inteligente para garimpar ouro, garimpar minerais para as naves deles, para as civilizações deles. E em um dado momento viram que a gente tinha seguido a nossa evolução, cagaram no pau também, porque, né, dizem, o livro Rebelião de Lúcifer era sobre isso, não era para mexer com aqueles macaquinhos lá, era para deixar eles evoluir do jeitinho deles. Eles foram lá e mexeram com a gente, transaram com os novos seres que vieram. Filho, não teve como resistir a nossa. Exato, e foi dando a merda que deu. Imagina pegar um Felipão pela frente. Vai, me pega, já abro, já caio de... daquele jeito, tá ligado? E eu acho que a gente tá entrando numa nova era da ufologia, porque a gente teve essa era do passado, né, civilizações piramidais e tal. Tem uma era que a gente chama o ano zero da ufologia, a era moderna, né, Kennedy Arnold, o caso Roswell, tá, 1940 e pouco ali, porque o ser humano começou a mexer com armas nucleares, né, coincide, né, uma explosão de casos perto de lugares militares, porque o ser humano estava mexendo com arma nuclear. E a partir daí a gente está chegando nessa nova era da ufologia, que é o que a gente está vivendo hoje. Pentágono botando o site no ar para dizer que aqueles vídeos de OVNI é OVNI. Sim. NASA chamando coletiva de imprensa para falar sobre OVNI, sobre o APS, que eles vão pesquisar. Então eles têm um conhecimento já. Já tem, eles estão soltando aos poucos, né? Toda informação chega pra gente aos poucos. Né? Falar pra gente, eu ia falar, caralho. E da hora. Congresso mexicano. Chegamos. Aquele Congresso mexicano lá não deu pra botar muita fé, né? Eu botei fé lá, sabe por quê? O cara, ele trouxe as análises dos seres, as análises feitas em vários laboratórios. Mas eles falaram que eram vários ossos de animais diferentes. Mentira. Quem falou isso não foi nem lá até o México e nem leu nenhum laudo de todas as entidades que fizeram os exames nas criaturas. Tá vendo? Cara, os caras acharam, fazendo tomografia na criatura, 3 ovos dentro de uma das criaturas. Eram reptilianos mesmo. Uma das criaturas tinha uma estrutura de metal dentro do corpo. Os caras foram ver aquela estrutura de metal, era feita de vários tipos de componentes metálicos que a gente usa para telecomunicações.
Aquelas criaturas viviam em cavernas que antigamente eram submersas. Elas foram encontradas depois que o mar não era mais ali mar, ali era deserto. E é explicado cientificamente o que está fazendo aquela criatura ser fossilizada. São algas marinhas fossilizadas nas criaturas. O cara apresentou um monte de laudos só de instituto, de universidade. O cara gastou uma grana, porque cada um desses exames custa caro, né? As criaturas não têm convênio médico, né? Então o pesquisador lá, que já errou no passado, ele já caiu em enganos lá, o Jaime lá, essas criaturas são fósseis reais de alguma civilização que viveu 100 mil anos atrás aqui na Terra, que era naquela estrutura, seres inteligentes que tinham aspecto reptiliano. É bizarro, mas é real. E isso está sendo jogado na cara das pessoas. De novo, você acredita, as pessoas acreditam se quiserem, né? Uma coisa que vou falar aqui porque era polêmica, de videoufologia, né? Aquele vídeo da autópsia do ET, filme de 11 minutos. Já foi desmistificado, é mentira. Existe um outro vídeo, que é de Super 8, que é de 1947 da época, quando as criaturas foram levadas lá para a base, para o primeiro hangar lá. Esse vídeo tem poucos segundos, mas você vê a criatura ali, ó, com a mão espalmada, com a perna quebrada, com a boca assim, exatamente igual ao vídeo da autópsia. Aí eu fui ler o livro, que é um livro mais grosso que esse aqui, um livro de 500 páginas, chama The Day After Roswell, um livro em inglês. Meu inglês é intermediário, eu fiquei ali com o Google lendo e traduzindo o livro, 500 páginas. Quem escreveu o livro? Coronel Philip Corso. Quem é Coronel Philip Corso? Coronel Philip Corso é um cara militar alta patente que um belo dia chamaram ele recebeu um arquivo. Você vai trabalhar aqui no Departamento de Desenvolvimento de Armas Tecnológicas e você vai trabalhar nisso aqui. O que é isso aqui? Era um arquivo, 4 gavetas, um arquivo com 4 gavetas. Quando ele abriu, era tudo sobre o caso Roswell. Coisa boa. Lá dentro estava a roupa, um pedaço da roupa. Era para ele usar a tecnologia alienígena. Reversa, exato. E várias empresas receberam pedaços dessas tecnologias para desenvolver coisas. Empresa de aviação, IBM recebeu, Dupont, que faz a panela que não gruda lá, o Teflon, Dupont e várias outras empresas de aeronáuticas ligadas ao governo americano receberam pedaços dessas informações para desenvolver. A nave de Roswell tinha fibra ótica, a gente desenvolveu depois. A nave de Roswell tinha microcomponentes em formato de colmeia que deu origem a microchips e várias outras nanotecnologias. A roupa dos caras, que era colada ao corpo, era praticamente indestrutível. Insider. Deu origem ao Kevlar. No site, no vídeo lá do OVNI, lá, da autópsia, que ninguém acredita, tá lá o bichão com a boca aberta lá, e eles tiram uma película. Uma córnea lá do... É uma lente de contato. Aquela lente de contato deu origem ao Night Vision, a visão noturna. Aí, quem detonava aquele vídeo da autópsia falava assim, porra, mas uma autópsia que não sai sangue, corta ali, sai uma aguinha e não sei o quê. O Coronel Philip Corso explicou. A criatura cai em 1947. Quando a autopatente recebe os corpos lá e entende aquilo, o que eles falam? Qual que é a primeira medida? Vamos congelar os corpos. Como é que a gente vai abrir um bicho do espaço aqui sem saber se vai explodir alguma coisa? Sem saber se tem uma bactéria, se tem alguma coisa. Vamos congelar. A criatura ficou congelada de 47 a 57. A autópsia é feita 10 anos depois, por isso que a criatura está inchada. Se você ver o vídeo antigo da época, a criatura está magra. Você vai ver o vídeo quando ele faz a autópsia, a criatura está inchada. Por quê? Ela ficou congelada, 10 anos. Aí as pessoas também falavam assim, a autópsia é tosca, não é um médico. Dá pra ver que quem está fazendo aquela autópsia é um tosco. Tá cortando de um jeito tosco e tal. Aí o Coronel Philip Corso explica. Você acha que algum médico tinha autoridade, tinha patente para mexer num alienígena? O que aconteceu? A alta patente do exército teve uma aula rápida com um autopsista, um cara, não é nem sei o nome, um técnico de autópsia. Você que vai fazer o negócio. Exato, ensina a gente porque é a gente que vai fazer. Eles não iam liberar para um cara qualquer mexer no cadáver. O Coronel Philip Corso fala, vá lá ver o modelo do relógio que está na parede, vá lá ver o modelo do telefone que está na parede. São todos modelos de 1957. Sim. Então, esse é o ser humano. O ser humano já viu uma autópsia de ET. A autópsia de ET, o cara vendeu esse vídeo pro mundo inteiro. Passou no Fantástico, passou em tudo. O cara ganhou dinheiro com aquilo. E a partir do momento que o cara começa a vender aquilo e ganhar dinheiro com aquilo, a credibilidade vai lá pra baixo, né? Sim, verdade. Mas, infelizmente, acredite você ou não, aquele era o ET. É verdade. É verdade. Outra coisa, a criatura não tinha genitália. Não tem genitália. Aí, tá vendo como é um boneco? Pô, qualquer ser vai ter genitália. Olha lá, dá pra ver que não tem genitália. Será? Coronel Philip Corso explica. Coronel Philip Corso teve acesso, não à autópsia, Coronel Philip Corso teve acesso ao laudo das autópsias.
As criaturas não tinham aparelho digestivo e não tinham aparelho excretor. Qual foi a conclusão dos cientistas que analisaram as criaturas? Entidades biológicas extraterrestres, provavelmente geneticamente modificadas para viagem no espaço. Dentro da nave de Roswell não tinha cozinha, não tinha micro-ondas. Não precisava comer. Não tinha, exato. Ele não come, também não excreta. Por quê? É outro tipo de alimentação, de energia. Era um ser modificado, modificado para esse tipo de viagem. Eles, militares americanos... Pode ser até uma espécie de robô biológico. Perfeitamente. Olha como que hoje você está incrível, você está matando tudo. Esse é o termo que o Coronel Felipe Corso dá no livro. Robotic Biologic Entities. Eles acham que são robôs biológicos, clones biológicos. Então ele acha que são um tipo de robô, né? Uma kind of robotic entities. Então, e aí a partir dali que eles já não chamam mais de extraterrestre, eles chamam de EBs, né? Extraterrestrial Biological Entities, entidade biológica extraterrestre. Então, cara, quer acreditar você ou não, porque tá ali, exatamente porque tá na sua cara, né? Teria que estar no museu, teria que estar em algum lugar, tá no YouTube, cara, tá lá, vai lá ver o Autópsia, veja de novo. Na época eu falava assim, não, porra, isso é um boneco. Cara, até hoje a medicina sofre em todos os lugares do mundo para ter acesso a cadáveres, para fazer estudo. Sim. Se tem uma pessoa que em 1947 conseguiria fazer um cadáver perfeito para ser autopsiado, era para estar aparecendo Taia Rico aí.